Olá, gente, boa tarde, como vão? Todos bem? Então, hoje eu estou aqui de novo para falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu percebi aqui na minha casa que eu acredito que vai servir para muita gente. Chamam os gatilhos emocionais, não é? Eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou psicóloga, eu sou professora, só sou uma estudiosa do comportamento humano. E por isso eu sempre deixo bem claro aqui que eu não sou psicóloga, eu sou uma pessoa que observa a vida. E aqui, lendo sobre essas coisas de gatilhos emocionais, emoções, sentimentos, tudo isso, eu me deparei com um gatilho, entendeu? Eu fiz um propósito que eu deveria excluir o açúcar, o trigo por completo da minha vida, entendeu? Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que de repente eu falei, epa, o que é isso? Eu digo que vou excluir tudo isso e de repente eu vejo a minha geladeira cheia de bombom, cheia de doces, cheia de coisas feitas com trigo, coisas que alguns dias atrás eu não tinha. E de repente vi tudo isso dentro da minha geladeira. E quando eu fui me consultar a minha memória, consultar as minhas lembranças, consultar a vida da minha família, do meu pai, da minha mãe, eu cheguei à conclusão de que essa minha busca por doces para colocar na minha geladeira, ela está relacionada com uma memória de açúcar no sangue, ou seja, diabetes, que o meu pai e a minha mãe tiveram. O meu pai mais jovem e minha mãe um pouco mais velha, mas os dois tiveram. E, consequentemente, é quase que natural que as pessoas que são filhas de pessoas diabéticas acabam desenvolvendo, não é adquirindo, é desenvolvendo diabetes também. Porque, como a gente sabe, as nossas memórias são transmitidas de geração a geração através do nosso DNA, não é? Desde as memórias que tratam de coisas materiais, como as memórias que se tratam de coisas, vamos chamar de espirituais, de coisas emocionais, tudo isso, tudo que você vê no físico está relacionado também com aquelas partes internas que a gente traz, está relacionada com os nossos antepassados. E, por exemplo, se eu me pareço muito com a minha mãe, na minha forma física, naturalmente a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de me direcionar às outras pessoas também estarão vinculadas à forma como a minha mãe, os meus pais, os meus avós eram. Se não é do pai e da mãe, pode ser de um avô, de uma avó, de alguém que está um pouco mais no nosso passado. E essas memórias de diabetes, de doenças, também estão correlacionadas lá. Hoje já existem várias formas de se corrigir isso, através de mudança de energia, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Porque, por exemplo, se existe uma memória em mim de desenvolvimento de colesterol, de diabetes, que eu venho herdando isso, né, no meu DNA lá dos meus familiares antepassados, hoje, com o exercício físico, eu já consigo reverter esse caso ou pelo menos apresentar isso um tanto mais velha do que os meus pais apresentaram, um tanto depois do que meus pais apresentaram, entendeu? Então, eu me deparei com esse gatilho na minha vida. E quantos outros gatilhos nós não desenvolvemos na nossa vida, né? Por conta de uma lembrança que se arrasta na nossa família desde tanto tempo. Então, essa questão, ela demanda muito cuidado, entendeu? E hoje eu me deparei com um monte de doce na minha geladeira, apesar de todos os cuidados que eu venho tendo com a minha saúde. E decidi de uma vez por todas, agora que eu reconheci que isso foi um gatilho acionado pelo cuidado que eu preciso ter com a minha saúde, por esse gatilho, inconscientemente, eu comecei a comprar doces e colocar na minha casa. E não só comprei, como até ganhei doces, para vocês observarem o tanto que a nossa mentalidade afeta o nosso redor, que até apareceram doces de presente na minha casa. Então eu quero
aqui alertar todas as pessoas que quando você começar a ter um comportamento, ou você está tendo um comportamento que seja destrutivo para a sua vida, procure onde está o resultado disso, a origem disso, não o resultado, a origem, tá? Procurem onde está a origem disso. Isso pode ser com bebida, pode ser com comida, pode ser com vício, pode ser com compras, pode ser com uma série de coisas. Isso pode ser uma repetição lá do passado, ou pode ser uma compensação também no seu passado. Às vezes você não vai pelo mesmo trilho que seus pais foram, mas você começa a fazer uma outra coisa para compensar. Porque você descobre também que aquilo que seus pais, ou seus avós, ou seus antepassados faziam, não estava... Estou fazendo uma comida aqui, tá, gente? Aquilo que seus pais faziam não era correto, então você culpa os seus pais por aquilo. E quando você culpa os seus pais por aquilo, naturalmente, num dado momento, você se pega fazendo as mesmas coisas que eles faziam, por uma compensação, por um amor, por uma lealdade que você tenha aos seus familiares. Então tenha bastante cuidado, olha para a tua origem, olha para você, olha para o seu comportamento, porque desmanchar isso no teu passado você não vai conseguir, mas você pode ter um outro comportamento hoje a partir do que você sabe do teu passado. Porque o passado, na nossa vida, ele não deve ser uma janela que você fica olhando nela toda hora. Então a vida da gente é como se fosse um carro. Ele tem um para-brisa para você olhar para frente, não é? E tem os retrovisores. Então quando você sente alguma coisa aqui, nessa realidade, nesse momento em que você está, olha nos retrovisores e foca no seu para-brisa. O que você tem pela frente de oportunidade, de recursos, de orientações, de conhecimento, de estudos científicos, de tudo que já fala sobre isso. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é se amar a si mesmo antes de qualquer coisa. Deixe todas as suas memórias. Não se inclua no mundo que os seus antepassados viviam, ou melhor, se você puder sair dele, saia, ou aceite, honre tudo que eles fizeram pela tua vida, por você estar aqui, mas não carregue com você as mesmas coisas que eles carregaram, como por exemplo, comer doce, comer comida engordurada, não fazer exercício físico, o que mais? A forma como que trata as pessoas, se o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sei lá, todo mundo lá se criaram tratando as pessoas de uma determinada forma, hoje já é possível mudar esse comportamento. Nós estamos em constante evolução, então é necessário que essa evolução não... Quando se fala em evolução, logo se imagina do macaco para o homem, né? Mas não é bem isso. A evolução ela tem que se dar em primeiro nível na sua consciência, na sua concepção de vida, para depois você conseguir agir ao seu redor com tranquilidade e sabendo exatamente o que fazer no quesito amor a si mesmo. Um bom domingo para todo mundo e um grande abraço.